Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Eu sou Mário Divo e, como sempre, temos aqui alguém que, num bate-papo bastante descontraído, traz informações extremamente interessantes, relevantes para o cotidiano de cada um dos nossos ouvintes. Como eu tive a oportunidade de fazer nas últimas semanas, eu reproduzi aqui uma conversa que eu tive muito interessante naquela época com o Dr. Osiris Silva. Ele foi uma das pessoas que eu entrevistei para o desenvolvimento de um trabalho de doutorado que eu fazia na época. E hoje eu quero abordar aqui uma outra pessoa, um outro expert em marcas globais e que foi extremamente generoso em me dar uma parte do seu tempo para o desenvolvimento daquele trabalho. Ele se chama Jaime Troiano, ele é o líder de uma das maiores e melhores empresas brasileiras de análise de marcas e ativos intangíveis, e o Jaime Troiano vai agora então dar umas considerações, respostas a algumas perguntas que eu fiz. Sem mais spoiler, vamos conhecer as ideias do Jaime e depois eu volto para as palavras de encerramento. Até já. E eu gostaria de começar a lhe perguntar o seguinte: como um expert, um homem de ponta nessa área de gestão de marcas, o que você acha que falta e que valeria a pena alguém estar investigando em marcas globais? Especificamente em marcas globais. Eu falo em marcas globais porque eu não quero me prender a uma marca local pequena. Eu quero uma marca que lida com diferentes culturas, diferentes ambientes, que inclusive foi a minha escola de vida. Então, a minha visão sobre esse tema é a seguinte: as marcas globais, você perguntar o que falta, eu vou traduzir numa palavra, tá? Pois não, à vontade. A palavra é humildade. Tá. Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Depois de vários trabalhos e reflexões, o que a gente sente é o seguinte, que as marcas globais mais bem organizadas, mais bem aceitas e acabam sendo as mais valiosas, são aquelas que olharam com humildade para os mercados locais onde elas atuam. Como? Entendendo essa possibilidade de integrar aquilo que elas têm, que é um conjunto de valores universais, com peculiaridades daquele lugar onde ela passou a atuar. Ao contrário, as marcas globais pouco humildes, essas que são tratores, eu acho que tem tido uma performance muito pior, viu, Mário? Quer dizer, você está falando. Aliás, eu gostaria que nessa conversa a gente tivesse uma posição assim, bem liberal, até para dar risada, né? A gente não se conhece, mas para a gente ter uma tranquilidade bem grande de relacionamento. A gente diria que o que você explicitou é a tropicalização. Eu fazer com que essa adaptação, no caso do Brasil a gente usa muito essa palavra, né? Tropicalizar, adaptar ao público. Se for no caso do Brasil, seria algo como uma tropicalização, uma adaptação às culturas e necessidades locais. Talvez se você for falar de como ela vai atuar em Singapura, ou como ela vai atuar em Milão, a palavra não seja tropicalização, mas é uma adaptação a essas peculiaridades das culturas locais, sem perder aquilo que elas têm de mais global, que são os seus valores essenciais, né? É um caminho difícil,
exige uma coordenação internacional sempre muito mais dedicada, presente, que goste de entender o que acontece nos outros países onde a marca atua, que tenha uma visão menos etnocêntrica, que é a palavra que os antropólogos usam para isso, não ver o mundo a partir apenas da sua sede de origem, né? Isso eu acho que é a grande virtude das grandes marcas globais, Mário. Você vê o seguinte, o que a gente está conversando agora tem uma pertinência grande para esse artigo que eu comentei sobre desenvolver teoria. Porque as teorias de internacionalização, elas têm aí um certo ranço que está nessa linha do que você falou do trator, né? A marca, no sentido da decisão gerencial, empresarial, estratégica, ela vai para algum lugar para fazer acontecer alguma coisa. Portanto, a visão é sempre da marca querer ir e, portanto, os outros aceitarem a sua presença. Essa visão dela ser humilde e se apropriar também de valores locais onde ela vai, para gerar uma cumplicidade, uma relação melhor, isso é uma coisa que a teoria da internacionalização de empresas não aborda muito. É verdade, verdade. Eu acho que já vivi muito com várias marcas que são internacionais e eu senti diferenças de atitude exatamente nessa direção. Aquelas que estão mais interessadas em criar um enraizamento versus aquelas que estão mais interessadas em simplesmente estender o seu modelo global sem olhar muito para o local. Eu sempre lembro muito, viu, Mário, de uma história que aconteceu com os americanos na Segunda Guerra Mundial, na época que eles estavam lutando, principalmente na segunda metade da Segunda Guerra no Pacífico contra os japoneses. Sim. E os soldados americanos ficaram completamente perdidos, porque eles não entendiam como é que os japoneses atuavam como soldados. Os japoneses tinham reações, às vezes, inesperadas, e que contrariavam as regras normais aí da vida militar, bélica, né? E o que os americanos fizeram na época? Eles contrataram uma antropóloga, foi a Ruth Benedict, que depois escreveu um livro muito bonito sobre o assunto, para orientá-los sobre como é a cultura do Japão, como o japonês se comporta, o que significa, às vezes, um japonês no meio da noite sozinho se jogar num pelotão americano, etc. E isso para alimentar a forma como eles tinham que se relacionar na guerra, né, contra os japoneses. Então essa história fica na minha cabeça, eu acho que vale como metáfora daquilo que nós estamos falando, sabe? Quer dizer, como você entende a peculiaridade cultural do mercado onde você está atuando e faz algum tipo de integração dos seus valores globais com as peculiaridades locais, ou dificilmente você consegue se adaptar. Isso vale até para outras coisas mais próximas. O Walmart, quando foi para o sul do Brasil, bateu com a cara na parede, né? Porque lá tem... Você vai para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Zafari lá é muito forte. E se você usar apenas os teus canhões, né? Os teus canhões globais, você não consegue se implantar no mercado local. Você sabe que ao escolher o tema, quer dizer, o tema central marcas globais, mas ao escolher esse tema desse artigo, uma coisa que me chamou muito a atenção na minha pesquisa na literatura, é que a literatura acadêmica, principalmente na internacionalização, ela fala muito do quanto a empresa utiliza a força da marca para conseguir viabilizar essa ida para um novo mercado, um novo país. Então, esse caminho, a marca como um suporte, como um ativo que dá força, isso existe muito trabalho feito. Agora, interessante que o inverso, ou seja, e o que você comentou agora há pouco, ou seja, a ida para algum lugar, ser um mercado
nesse trabalho de expansão, me exige uma visão geral, me exige digamos, uma reavaliação dos meus paradigmas e dos meus padrões de gestão de marca. Então isso me chamou a atenção, daí tentar desenvolver um trabalho que aborde este sentido, ou seja, a empresa, ela quando vai tomar um passo além, ela precisa repensar em toda essa estrutura de gestão de marca, como é que ela vai dar o passo certo. E aí eu lhe perguntaria, você tem tido experiências, você conhece algumas experiências, digamos, negativas, algumas experiências que você pudesse comentar, pelo fato de não ter sido feito o contato, ou, digamos, o trabalho com a gestão da marca, ter tido insucesso? Eu citei um caso agora, que é o caso do Walmart do Rio Grande do Sul, né? Exato. Como eles sofreram porque imaginaram que só o poder internacional que eles têm fosse suficiente para poder se adaptar lá, e parece que não foi, né? Esse é um caso brasileiro, mas internacional ao mesmo tempo, né? Na realidade, a minha pergunta, eu estava focando muito mais nesses grandes mercados, como o mercado americano, a comunidade europeia e etc. Se você conhece alguns casos em que isso tem acontecido nesses locais. Olha, eu vou te dar um exemplo, é um caso que é o seguinte, você pega o que acontece com deixa eu ver aqui, Starbucks, tá? Vou pegar o caso da Starbucks. Tá ok. A Starbucks nasceu como uma empresa que vendia café, não tinha lojas para vender café, vendia café em grãos e etc. Aí, isso, com o passar do tempo, o Schultz, isso foi sendo mudado, ele comprou a empresa até passou a vender café. Bom, mas tudo bem. Ele só descobriu o jeito certo de vender café e ter suas lojas quando ele, na Itália, em Milão especificamente, viu como é que os italianos tomam café, que é aquele cafezinho curto, né? Quase no fundinho da xícara. Né? E entendeu que, olha, alguém fora dos Estados Unidos me ensinou que o café tem que ser tomado assim para ter o prestígio que depois eles acabaram construindo. Isso ele aprendeu fora dos Estados Unidos. E esse é um caso ao contrário do que você está me perguntando. Então, eu estou querendo dar um exemplo de como essa cultura local ensina coisas para você depois globalizar, né? Aliás, dentro dessa globalização é interessante que se você me perguntar o que eu aqui como um brasileiro, o que eu vejo do Starbucks, eu não sou consumidor típico dele, mas o que eu vejo é uma oferta de variações em torno do café. Eu não vejo o Starbucks como um ofertante de café. Você vê que curioso. Ou seja, deixou de ser café para ser uma experiência especial que você tem em certos locais, que são as lojas, etc. Mas, enfim, isso não é bem o que você me perguntou. Você me perguntou o seguinte, marcas que viajaram para outros países e não se deram tão bem. Não foram humildes, né, dentro da sua visão, não foram humildes. Eu estou querendo me lembrar aqui de um caso mais interessante para te passar. Deixa eu te ajudar numa coisa, porque uma visão que eu tenho é de que um dos pontos onde as empresas mais pecam é na falta do design estratégico. Sério? Então é quando você tem um carro que tem uma determinada característica para um país e que você leva para outro país e não faz as devidas adaptações. Né? Ou coisa do gênero, ou alguma a marca tem uma determinada cor que não é uma cor agradável na cultura do outro país, ou coisa do gênero. É verdade. Deve ter tanto, né? Assim, de bate-pronto, sinceramente, eu não me lembro de algum caso que possa ser interessante, mas
Eu, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com a Philips, atendi muito tempo a Philips. A Philips é dona de uma quantidade enorme de produtos eletrônicos, pequenos, portáteis, como aqui no Brasil, batedeiras. No início da minha carreira foi um dos meus primeiros empregos. Eu trabalhei na Philips quando ela era na Paulista. Na Avenida Paulista. E na época lidava com várias marcas lá dentro, mas depois também para o. Então, e você sabe bem, uma delas é Valita, né? Exatamente. E eu lembro, nos tempos em que eu trabalhei com a Philips ou com a Valita, quantas vezes eu não ouvia de o coordenador internacional da Philips falar o seguinte, mas por que a gente precisa chamar esse liquidificador, essa batedeira de Valita, se no mundo inteiro se chama Philips? Vamos mudar tudo para Philips. E a gente tinha que estudar e provar para ele que Valita, como marca, tinha um nível de conhecimento muito poderoso do Brasil, né? Aquele coordenador internacional se convencia disso, daí alguns anos, outro coordenador internacional chegava e fazia a mesma pergunta. Então, eu acho que empresas como essa foram cuidadosas em olhar para o mercado local e preservar aquilo que elas têm de mais valioso na relação com a cultura do lugar. Outras fizeram mudanças mais precipitadas, eu vou acabar lembrando de algum exemplo, e não se deram bem. Então, humildade nessa hora, humildade é bom, e por outro lado, humildade exige um trabalho muito mais complexo, porque é muito mais, aparentemente é mais fácil você usar o mesmo modelo para todos os países e ponto final. Só que essa simplicidade esbarra nessas resistências locais e o que parece que é mais barato acaba saindo muito caro. O que você está reforçando é o seguinte: eu tenho que ter um posicionamento, digamos, uma espinha dorsal de posicionamento, que esse não muda em lugar nenhum. Mas eu vou ter em torno do posicionamento determinadas adaptações à cultura local, tá certo? Agora, como é que você trabalha para encontrar digamos assim, essas fronteiras? Você trabalha com pesquisa, como é que é a equipe? Entendi. A gente trabalha basicamente com uma mistura de pesquisa, informação acadêmica, observação, tudo aquilo que te permite entender as características locais, né? Há pouco tempo nós fizemos um trabalho, porque já faz um bom tempo, a Unilever, e a Unilever tinha alguns produtos do Chile, do Brasil e da Argentina com marcas diferentes, mas que no fundo era o mesmo detergente em pó. E ela queria mudar, eram 3 marcas, Campeiro no Brasil, Drive na Argentina e tinha uma outra no Chile, não me lembro, eram 3. Ela queria unificar as 3 marcas em torno de uma única. Mas vocês estavam falando das 3 marcas da Unilever. Então, e o que a gente tinha que fazer é substituir as 3 marcas nos 3 países por uma única marca, que acabou sendo substituída, que é a marca Surf, de detergente em pó. Surf, detergente em pó. Muito bem. E na época, a Unilever trouxe para o Brasil, trouxe para o nosso trabalho alternativas de embalagens criadas na Europa para esse produto. Só que eram embalagens que tinham um estilo europeu minimalista, uma embalagem, aliás, muito bonita, clean, etc. Quando a gente foi testar isso junto aos consumidores locais, brasileiros, argentinos e chilenos, um desastre. Alô? Estou te ouvindo. Por quê? Porque eles viam aquele tipo de embalagem como uma coisa mais pobre, o que era um produto clean, minimalista, bem desenhado, de estilo na Europa, visto pelo consumidor brasileiro de classe média ou média baixa, a mesma coisa na Argentina, era visto como uma coisa pobre. Porque embalagem de detergente em pó para eles tem que ter aquela explosão de espuma, aquele monte de água. Você pode reparar sempre uma embalagem que tem um facing muito carregado de cores e de É bem carnavalesco, né?
Explica na vareta. Conclusão, eles fizeram o trabalho correto a Unilever, eu acho que é brilhante no sentido de humildemente reconhecer que o que era bom para a Europa não era bom para o Brasil, entendeu? A Unilever, inclusive, ao longo dos anos, foi criando um portfólio que criou tantas marcas, e quando ela começou a se desfazer de muitas delas, eu acho que ela precisou se concentrar em algumas, e aí teve mais foco até para verificar como unir o trabalho com as marcas que ficaram em função da própria visão mundial da empresa, e etc. A Unilever, para mim, é um exemplo. Inclusive, uma das pessoas que eu estou para conversar agora também, que é amigo antigo, o Orlando Lopes, né, que trabalhou muito tempo. E também já conversei também com o Álvaro Novaes, né, que também já foi... Então, o Álvaro comentou muito dessa experiência que ele teve, se bem que a experiência do Álvaro é antiga, né? É mais antiga porque depois a Unilever ele teve uma carreira brilhante em outras coisas. Agora, como é que você me explica hoje, dentro da sua visão profissional, como é que você explica o sucesso que determinadas marcas fazem sem precisar hoje ter um ponto físico, uma operação física no país? Eu espero que vocês estejam gostando muito, muito mesmo dessa abordagem que o Jaime Troiano está fazendo sobre marcas, a presença das marcas nas nossas vidas, e eu encerro hoje a apresentação com uma pergunta, e você já sabe que na semana que vem eu terei a nossa apresentação a partir deste ponto da gravação, quando o Jaime responderá como se explica o sucesso de marcas que não estão presentes necessariamente no país, fisicamente. E então eu deixo aqui o spoiler, a semana que vem ele vai responder essa pergunta. Eu deixo também um grande abraço a todos vocês e conto com a presença e o acompanhamento de todos nas outras plataformas da Cloud Coaching. Até mais e um grande abraço. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.